A paz do Senhor a todos, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós tivemos um pequeno problema com o servidor e apenas após as 4 horas que provavelmente volta a programação normal pelo aplicativo, enfim, pelos meios que é transmitido esse programa de segunda-feira. Então, nós estamos apenas fazendo a live pelo Facebook hoje. Está aqui comigo a irmã Diaconisa, a irmã Alessandra, querida, que aceitou o convite para estar dando abertura na campanha de oração hoje, tá? Então, já a irmã já vai falar, né? Mas eu quero orar com você. Vamos orar, né? Pedir a Deus o favor do Senhor, né? De uns tempos para cá, eu aprendi a orar mais dessa forma, pedindo o favor de Deus. Esse final de semana foi bem assim corrido para mim. Meu marido, que é meu ajudador, meu grande ajudador, né, nas coisas da confeitaria que eu faço, ele estava doente, já está se recuperando, graças a Deus. Ele e o Bruno pegaram dengue. Então eu orava assim, pedia para o Senhor: me dá o teu favor, meu Deus, eu preciso entregar as encomendas, o meu trabalho com excelência e no horário, e para a honra e glória do Senhor saiu tudo conforme sempre foi, no horário e com excelência, porque o favor do Senhor me ajudou. Então vamos orar nessa tarde. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Ti o Teu favor para essa programação, Senhor. Que o Teu favor seja sobre as nossas vidas aqui, ó Pai, em nome de Jesus, e sobre a vida de quem está nos ouvindo lá do outro lado. Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, que seja, meu Deus, um programa que a pessoa sinta a Tua presença, ouça a Tua palavra e consiga praticá-la pelo Teu favor, porque é Ele que nos ajuda em todas as coisas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Vamos compartilhar aí a live, você que está nos acompanhando. Vamos compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas. Irmã Alessandra, a paz do Senhor, querida. A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez, já fiz o compartilhamento aqui. Amém. Já está divulgando aí, né, o programa de vocês aí, toda segunda-feira é uma bênção. Que Deus abençoe pelo convite, que Deus dê graça, continue nos dando graça e Amém. Força. Que Deus abençoe aqueles que estão ouvindo, que o Senhor alcance o coração de cada um e que o Espírito Santo faça a obra que Ele precisa fazer naqueles que estão ouvindo. Amém, irmã Alessandra. Queridos, hoje, compartilhei agora aqui. Hoje nós estamos iniciando uma campanha de oração, conforme já foi falado aqui. Então, antes da irmã Alessandra entrar na ministração da palavra, falar ali o que o Espírito Santo deu a ela, porque ela é uma mulher que estuda a palavra, né, irmã Alessandra? Eu sei que ela estuda. É uma mulher de oração, né? E foi ela que Deus preparou para nós, para estar iniciando essa campanha. Nós não olhamos a agenda ainda, mas eu gostaria que a senhora também encerrasse. Depois nós vamos olhar para ver se bate com a sua agenda, a última segunda-feira que nós vamos fazer. E se bater, a irmã vai estar encerrando, fechando essa campanha. E eu gostaria, irmã Alessandra, que a senhora me contasse para mim, para quem está assistindo a live, um testemunho de oração, uma experiência. Sim, a gente tem várias, né? Graças a Deus, assim, quando o Senhor me chamou, faz 21 anos, e Ele já me despertou para essa área de orar, para essa área de ter mais intimidade com o Senhor. E um dos testemunhos que eu tenho foi, assim, em 2006, numa época muito conturbada da minha vida. Naquele momento, Deus usou alguém para nos entregar aí uma profecia. A primeira vez eu estava num culto e assim Deus usou a pessoa e a pessoa falou: olha, aqui tem alguém que vai receber uma herança. E eu, né, passou, não dei muita atenção, e eu estava num segundo culto, num segundo lugar, e Deus usou outra pessoa para falar: aqui tem alguém que vai receber uma herança, e geralmente herança tem que ser através da morte de alguém. E eu tava assim, e eu brinquei, eu sou brincalhona, é meu jeito de ser, né?
E eu brinquei, falei, não quero nem saber. Eu tava num aperto, falei, não quero nem saber que vai morrer. Não quero nem saber, falei, brincando. E a terceira vez eu tava num culto de manhã, na época do pastor Walter, ele fazia culto de Santa Ceia de manhã. E eu fui num desses cultos, a gente ia, né? Geralmente toda uma vez por mês era no período da manhã, tinha de manhã e tinha à noite. E Deus usou ele para falar. Aqui tem uma irmã que recebeu uma profecia de receber uma herança. Olha. E Deus fala para você, vai ser através da morte de alguém. E a terceira vez, eu no mesmo, desde lugares diferentes, a mesma profecia, eu comecei a me preocupar. Daí eu olhei e falei, Senhor, comecei a pensar, falei, bom, quem é aqui, né? Quem é aqui da minha família que corre risco, né? Porque para mim daí se tornou um risco. A preocupação financeira, naquele momento, a brincadeira que eu fiz, se tornou séria, né? E eu comecei a olhar para minha família e eu falei, bom, a minha mãe teve sempre o hábito de pagar seguros de vida. E eu falei, poxa, aquela vida, né? E eu falei, meu Deus, e eu entrei em oração. Na época, eu tinha o hábito de orar e fazer campanha de oração e sempre ler uma passagem, né? E eu entrei em oração 21 dias. Eu falei, Senhor, eu vou fazer 21 dias, porque naquele momento a minha mãe era muito geniosa. Agora ela está bem mais calma, bem mais tranquila. Se ela ouvir depois, vamos ver. Mas ela sabe desse testemunho. E naquele período, daquele momento, ela estava de mal comigo e com meus 2 irmãos. Ela não falava com a gente. E eu me preocupei e fui orar. Coloquei o joelho no chão 3 vezes no dia, colocava o despertador, ia lá, trancava o quarto, fechava a porta e clamava ao Senhor. No 21º dia, eu moro ali na rua 1, ali da Coab 2, 2 quarteirões para baixo da minha casa tem uma pracinha. E eu estava com a minha filha e com as pessoas e eu falei ali, olhei para cima na rua de casa, tinha tido um acidente com um ônibus. E eu peguei e falei, brincando ali naquele momento, tinha uma pessoa que estava junto, eu falei, tinha batido de frente com um ônibus. E só quebrou o nariz, não aconteceu mais nada com essa pessoa. E eu falei, deve ser parente seu. Só que essa pessoa era parente minha. E eu brinquei com essa pessoa e falei, é parente seu, porque gosta de bater coisa grande, né? Tem que ser um ônibus. De repente a minha filha vem correndo. Mãe, a avó sofreu um acidente. Eu falei, quê? Aí subi correndo, tava a minha mãe de um lado, a moto de outro, o ônibus parado. E aí eu fui pega de surpresa, assim, aquela confusão. E eu procurando o motorista da moto, né? A minha mãe estava de mal com a gente e não contou pra gente que tinha comprado uma moto. Meu Deus! Olha que uma mãe! vizinha, ela dirige, até hoje ela dirige. Olha que belezinha! Como que ela chama? Maria José. Um beijo, dona Maria José. E eu queria essa coragem. E eu ali, sem entender nada, o policial perguntando pra mim, cadê o documento da moto? Cadê o documento da moto? E eu falei, meu Deus, mas eu não sei de documento da moto. Eu falei, minha mãe não dirige. Aí chegou uma amiga dela, que ela é aposentada de posição, chegou uma amiga dela e falou, Lê, a sua mãe... Aí o policial olhou pra mim e falou assim, mas não é sua mãe? Eu falei, eu sei, moço, mas ela tava brava com nós, ela tava falando com a gente. E a moça do posto chegou e falou, Lê, a sua mãe comprou, é a primeira vez que ela saiu com a Miss agora, que ela tinha ido pro posto e estava indo embora. E ali eu falei, meu Deus, e agora? E quem que foi dentro do carro do SAMU com ela? Fui eu. E eu falei, meu Deus, o meu horário de orar era o último dia, o último horário da oração, isso foi mais ou menos quase 5 horas. 6 horas que o meu celular despertou para fazer a oração, eu estava dentro do centro cirúrgico com ela, dentro do raio-x, dentro do raio-x. E meu celular despertou 18 horas e era para mim orar. E eu tinha uma Bíblia pequenininha e eu sempre andava com ela dentro da minha bolsa. E eu não podia ajoelhar, né? Não podia. E eu ali esperando tirar um monte de raio-x dela. E eu fechei meu olho ali e eu fiquei em pensamento, falei, Senhor, agora era para mim estar no meu quarto dobrando o joelho, mas eu estou aqui. E a minha preocupação é o que o Senhor vai fazer agora. Então eu comecei a falar, falei, Senhor, o que o Senhor vai fazer agora? E agora? Né? Eu falei, meu Deus,
o meu clamor nesses 21 dias foi falar para Deus que eu não queria o dinheiro dela. Porque de que me valeria o dinheiro dela E se ela não tivesse se ela aqui, né? não tivesse aqui e outra morrer de mal com a gente, sem conversar com a gente. E não era só comigo, era com meus 2 irmãos também. Então, eu falei, de que vai me valer o dinheiro dela? E eu pedi para Deus para não deixar que ela falecesse. E ali a minha pergunta era, e agora? Dentro do SAMU, e agora? No raio-x, e agora? O último horário da oração, fechando os 21 dias, era das 2 horas da manhã. E eu estava com ela, na época ela ficou no corredor da Unesp, ali no PS, e eu estava perto de uma janela, eu encostei na janela e eu orei ali de pé às 2 horas da manhã, eu entreguei a campanha para o Senhor. E foi onde eu abri a minha Bíblia e falei, Senhor, eu não me vem nada agora para ler, mas fala comigo, né? Eu não sei o que o Senhor vai fazer agora. E foi onde o Senhor me deu o Salmo 66. E o último versículo 20 fala assim, o 19, né? Mas Deus ouviu e Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Eu amo esse salmo. Aí ali eu entendi que ela não ia, Deus não ia recolher ela. E Ele te ouviu. E Ele me ouviu e respondeu. Então assim, essa foi assim um grande presente, porque eu falo assim que não valeria, o dinheiro não valeria de nada o dinheiro dela e ela, né, de mal com a gente, sem conhecer o Senhor, a Jesus, Salvador, né? Então assim, foi algo que eu orei e pedi a Deus que Ele, experiência. que Ele me atendeu, e eu tenho esses caderninhos guardados até hoje lá, como às vezes eu vou lá, folheio e falo, Senhor, a palavra também fala, né? Lembra do que o Senhor já realizou, né? Traz à memória aquilo que te traz a esperança. Então, aquilo que traz a esperança é o que Deus já fez. Então, foi um momento assim que eu louvei e agradeci a Deus e senti aquele alívio de falar, poxa, minha mãe vai ficar com a gente. Vai ficar bem. Vai ficar bem. E graças a Deus ela está aí, firme e forte. Esse último versículo, ele é maravilhoso. Gente, nós estamos começando hoje uma campanha de oração com esse testemunho dela. E aqui dizendo, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. E olha que coisa linda. Algumas versões falam que não afastou de mim a sua misericórdia. A sua misericórdia. A minha está um pouco diferente, que a versão dela é diferenciada. Hoje eu peguei o bolo, que eu trago sempre o bolo para o nosso café, né, Pedro? E eu trouxe um arroz doce também, porque se eu não trago bolo, a bisnetinha do pastor, ela me exclui, viu, gente? Ela é pequenininha, tem 3 aninhos, mas ela quer bolo. E aí eu trouxe, e era tanta coisa para pôr na sacola para pegar o carro do aplicativo, e eu acabei esquecendo a minha Bíblia, ficou em cima da mesa lá. Então eu tô com uma versão aqui emprestada aqui da rádio, mas vamos ver como que fala aqui, irmã. É o verso... Qual que é o versículo? É o 66, Salmo 66, versículo a partir do 19. 19, vamos lá, eu quero ler aqui nessa versão. Pode começar até o 16, ó. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Isso mesmo, Está assim na sua, irmã? Não, a minha está assim, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, então, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Pode ler, irmã, leia na sua, então. Pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu e Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Ai, que lindeza de versículo, gente. Então, assim, eu falo assim que eu sou apaixonada por Jesus. Eu falo que o Senhor, Jesus é muito lindo, Deus é muito bom. Muito maravilhoso. Bom, muito bom. Então, assim, eu a convidei, não programamos nada, né? O Espírito Santo que está dando isso aqui. Aqui já dentro do estúdio eu falei com ela para contar o testemunho e o Senhor deu esse e esse versículo. Então, gente, vamos começar essa campanha de oração crendo que o Senhor já ouviu a nossa oração, porque a palavra é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela tem vida, é eficaz porque ela funciona. Então vamos abraçar mesmo essa palavra. Bendito seja Deus que não afastou de mim a sua misericórdia, que ouviu a minha oração. Não rejeitou a minha oração. Não rejeitou a minha oração. Não será rejeitada a sua oração.
Ore em conformidade com a palavra de Deus e você terá a sua oração respondida. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmã Alessandra, eu gostaria que a senhora... nós fomos falando e eu não apresentei direito a irmã, né? A irmã frequenta a igreja O Brasil para Cristo, né? Gostaria que a senhora falasse os dias de culto que tem lá. Cultos de quinta e de domingo, de quinta às 19h30 e de domingo às 19 horas. E irmã, e tem trabalho de oração também, né, irmã? Sim, de segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 tem a Manhã com Deus. Olha aí, gente, que coisa mais maravilhosa, né? Passar uma manhã. Às vezes eu vou faz tempo que não vou mais, preciso ir. Na tarde da bênção, lá da igreja Assembleia de Deus de Ipiranga, onde a minha prima lá não tem pastora, né? Mas eu chamo ela de pastora, mas ela é missionária, Tereza Pedro. Missionária Tereza. Então, quando estava assim, uma situação tão difícil na época da pandemia, que meu pai adoeceu, então eu ia para a tarde da bênção. Dava um jeito e ia embora para a tarde da bênção. E eu lembro que ela sempre falava que você, no culto de domingo à noite, você vai para adorar a Deus, está tudo certo, né? Não tem nada errado. Na quinta, tudo. Mas para a tarde da bênção, amanhã com Deus, quem vai é porque está precisando muito mesmo da presença de Deus. Vai para buscar mesmo aquela presença, aquele fortalecimento. E onde a gente sempre encontra, né? E eu encontrei, graças a Deus. Uma vez, irmã Alessandra, eu estava lá e veio e estava enfrentando um problema familiar. Meu pai não estava bem de saúde, meu pai, enfim, uma porção de coisas que estava acontecendo. E a minha mãe já tinha falecido. E eu fui, e a irmã ministrou assim, sobre a tempestade e a tempestade. E ela pegou e falou assim, eu me lembro, guardei isso no meu coração. Porque às vezes eu ia falar, por exemplo, dependendo da pessoa com que eu ia falar, que eu estava preocupado com aquela situação ali, que aquilo estava me judiando um pouco, até a gente levar os pés do Senhor, né? Mas a gente se preocupa. Como você ficou com a sua mãe, né, ali, aquele acidente todo, né? Então eu fui pro culto e ela pregou sobre a tempestade. E ela falou que o que é tempestade para mim, de repente não é para você. Você vai lá e tira de letra aquilo ali e tá tudo certo. Mas para mim aquilo às vezes me judia demais. E vice-versa. O que eu tiro de letra, de repente você precisa buscar um fortalecimento maior. Então naquela tarde eu guardei essa palavra, eu falei, Senhor, então me ajuda, me sustenta nessa tempestade que está sendo para mim. E logo o Senhor resolveu toda aquela situação do meu pai, tudo da família, tudo, o Senhor pôs a mão mesmo. Então, queridos, abrace a palavra vai ser ministrada já, a irmã vai pregar. Abrace o que Deus está falando com você, absorva e guarde no seu coração. Então, irmã Alessandra, com a palavra, querida. Amém. Pode iniciar a ministração. A campanha, né? Isso. O tema da campanha é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos estar lendo aqui, eu vou estar lendo desde o primeiro, né, para a gente entender o contexto. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. As correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. E é verdade mesmo, disse ele.
O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Bom, a gente vê aqui Pedro preso, né? Um momento ali dormindo. Primeiro é uma coisa interessante, né? Dormindo, preso ali. Eu acredito assim que nesse momento é aquela sensação de eu entreguei tudo ao Senhor, né? Mas enquanto ele dormia, tinha uma igreja orando por ele, uma igreja intercedendo por ele. Tinham pessoas reunidas clamando em favor de Pedro. E assim, a gente vai falar sobre oração. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não sei orar, né? Eu já ouvi algumas pessoas falar: eu não sei orar. Orar é você falar para Deus aquilo que você está sentindo. Você está passando pela situação. Eu geralmente faço assim, eu falo: Senhor, eu estou vendo isso, estou vendo desse jeito. Eu falo: Senhor, eu sei que a minha visão é limitada. Falo: olha, mas eu estou vendo dessa forma, para mim tá desse jeito, eu estou sentindo isso. Eu tenho outro testemunho também, que num momento difícil da minha vida, eu fui no monte e eu falei tanta coisa para Deus, eu rasguei e coloquei tudo para fora. E aí, também na nossa igreja tinha, de quinta e domingo, depois do culto, tinha a palavra revelada com o pastor Walter. E eu peguei e fui de manhã. Quando foi à noite, eu fui nesse culto de quinta-feira. Ele começava umas 10h30, ia terminar umas 11h30 mais ou menos. E eu estava lá sentada, daqui a pouco vem o pastor Walter. E eu era nova convertida ainda, se for ver, né? E ele veio assim pro meu lado e ele falou: irmã, Deus fala que você orou a Deus. E ele falou assim: e Deus falou que você falou tanta coisa. Eu achei muito interessante. Deus usou ele para falar dessa forma. Deus falou que você falou tanta coisa e Deus tem uma resposta para você nessa noite. E ele falou assim para mim: Deus manda falar assim para você: a minha graça te basta. Amém. Naquele momento, eu estava tão brava com as coisas que estavam acontecendo, assim, que eu fui embora ainda. Olha a falta de entendimento, né? Como eu falo assim, que crescer na presença de Deus é muito bom, não é? E lá atrás, nessa falta de entendimento, eu fui embora brava, porque eu queria assim, não, é assim, é assado, né? Eu queria uma resposta objetiva. E a minha graça te basta. E eu falei: como assim? Eu fui embora falando com Deus: como assim a minha graça te basta? E depois, na hora de passar assim aquele fervor do momento, eu fui estudar sobre a graça de Deus. E eu falei: meu Deus, se não fosse a graça, o Senhor já tinha fulminado eu, que nem o Senhor fez com Ananias e Safira. E eu falei: meu Deus, né? E a graça de Deus, ela é maravilhosa. Então, a gente orar é você colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então, assim, o que eu aprendi com essa experiência? Eu aprendi que na hora que eu estou mais agitada, mais brava com alguma situação, eu falo: Senhor, depois a gente conversa, vou esperar os meus ânimos se acalmarem para mim falar direito com o Senhor, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de toda a reverência e eu preciso falar direito com o Senhor. Então, eu espero os meus ânimos acalmarem para ir falar com o Senhor, não falar como aquele momento que eu fiquei, também me chamou a atenção. Forma que o pastor Walter, Deus usou ele. Deus fala que você falou tanta coisa, mas tanta coisa, né? E eu falei: meu Deus, né? Então, às vezes... Eu acho que você ficou igual Jesus falou, viu? Fala lá pro Natanael. Que eu vi ele debaixo da figueira. Debaixo daquela figueira lá, cogitando aquelas coisas, né?
Então, assim, e aí eu aprendi, eu falei, Senhor, não é no muito falar, na maneira como você se expressa, é a maneira como você fala com Deus, a maneira como você enxerga as coisas e a maneira como você apresenta a Deus. Porque nem tudo aquilo que a gente enxerga é realmente aquilo que está acontecendo. Né? Às vezes a gente vê as coisas de uma forma, de uma dimensão tão grande, e para Deus não existe dimensão de problema. Para Ele não há dimensão que impeça, não há dimensão que proíba ou que atrapalhe o agir dele. Né? Ele realiza o impossível. E daí foi onde eu aprendi a melhorar minhas palavras. A palavra também diz que se você pede, não recebe porque não sabeis pedir. É verdade. Né? Então, assim, eu aprendi a dar uma analisada na forma como eu falo com Deus, na forma como eu me expresso com o Senhor. Então, eu aprendi a falar para Ele, olha, Senhor, eu estou enxergando, olha, aconteceu isso. Esse é o... Vou contar para o Senhor como eu estou vendo. Eu estou vendo assim, assim, assim. E depois eu falo, Senhor, eu estou me sentindo assim, assim. Eu não sei se a visão que eu estou tendo está certa. Né? Então eu falo para Ele, Senhor, se a minha visão estiver errada, transforma, abre meus olhos, tira as escamas. E olha o meu sentimento. A gente ora por tantas coisas, mas a gente precisa aprender a orar para Deus sarar as nossas emoções. É verdade. A gente precisa. Porque eu falo assim que eu aprendi no decorrer dessa caminhada com o Senhor que pessoas feridas não tem como curar outras pessoas. Elas ferem. Né? Então assim, a gente precisa ter uma emoção sadia, sentimentos saudáveis, para que a gente possa lidar melhor com as coisas. Então eu aprendi a orar por essa área. Olha, Senhor, eu tô me sentindo dessa forma. Não sei se a forma como eu estou vendo está certa, mas é assim que eu estou me sentindo. Então, eu acho que melhora o relacionamento com a intimidade com o Senhor, o relacionamento que a gente tem com Deus. Quando a gente olha... Nós colocamos, né, irmã, dessa forma... Vou tomar um pouquinho, tá? Colocamos diante de Deus como nós estamos sentindo, o que... Com sinceridade. Sim. Com sinceridade, porque... não adianta chegar diante dele e daquela coisa toda, sendo que ele está vendo lá dentro do coração como é que está ali, né? Então, quando a gente chega diante dele, reconhecendo que ele sabe tudo, que ele vê tudo como está aqui, a gente consegue fazer uma oração sincera. A oração, ela não precisa ser enfeitada, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, né? Ela não precisa palavras bonitas ou ter todo não adianta fantasiar na oração. A gente precisa aprender a falar com Deus aquilo que a gente... Tem coisas que a gente precisa dizer para Deus e a gente não fala. E para Ele a gente pode falar tudo. Pode. Ele é alguém que a gente pode falar tudo ao nosso. Eu falo para Deus assim, eu sei que o Senhor sabe tudo ao meu respeito, mais do que eu mesmo, porque muitas vezes a gente não se conhece. É verdade. Então o Senhor sabe mais do que eu mesmo. Então me mostra, me dá um entendimento correto das coisas. Então assim, orar, falar com o Senhor é você se entregar, é uma entrega, não é só uma frase bonita, ou não é só Jesus deixou o Pai Nosso como modelo de oração, mas para quê? Para que a gente ora pelo pão do dia, pede perdão, adora a Deus. Ele é completo. Sim, né? Ele deixou como exemplo de coisas que eram necessárias estarem dentro das nossas orações, né? E esse modelo não é para que a gente faça orações repetitivas ou maçantes, não. Ele quer sinceridade, Ele quer verdade, Ele quer que a gente se rasgue. O que também fala a Escritura, que o coração contrito, o Senhor não rejeita. Não mesmo. E Davi, na oração dele, naquela oração sincera mesmo, do Salmo 51, Sim. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ali ele está confessando a Deus um monte Não retires de mim o teu espírito. Né? Olha que importante. Então assim, o medo de perder na realidade precisa ser o medo de perder a presença. Eu falo assim que se a gente fez, mas a gente não guardou o Senhor, não se manteve junto do Senhor, é tudo vazio. É todo trabalho que não vai servir de nada se você perdeu Jesus no meio do caminho. Tá vendo? É a importância. Sim, então a oração é esse canal.
Falar com Deus é esse meio, é o meio de você entregar para Ele e apresentar para Ele as suas dificuldades. Também falar e lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, orar e a gente vê assim, a Bíblia tem tantos modelos de pessoas que oraram, tantos, eu peguei alguns. Abraão, eu falo assim que algumas orações, a gente olhando hoje para mim, eu falo que são pessoas de coragem, né? Abraão ali quando recebeu os anjos ali que foram, né, destruir Sodoma e Gomorra ali, que ele ficou ali, hoje a gente chama de barganhar, né? Ficou ali, mas e se tiver tantos justos, o Senhor vai destruir tanto? Ele foi descendo a quantidade. Se tiver 5 justos, não, se tiver 5. Então assim, olha que oração ousada. Ele né? foi conversando, ele foi falando, Exato. mas Senhor, chega uma hora que ele chega até a falar com Deus, ele fala assim, mas não fica bravo, né? Não, sim, não se ire comigo, mas eu ainda vou perguntar, e se tiver 5? Aí Deus fala, se tivesse 1, eu não destruiria. Meu Deus. Né? Então assim, foi uma oração que desafia um pouco, né, o nosso conceito hoje de olhar para a oração e falar com Deus dessa forma assim. Outra oração que eu acho fantástica foi uma oração de Moisés, quando ele falou para o Senhor, risca o meu nome do livro. Então, naquele momento ali bravo com aquele povo rebelde, obstinado, e ele teve a ousadia de falar para Deus, né, risca o meu nome do livro. Meu Deus do céu. E Deus não riscou, né? Então, assim, que mostra pra gente a sinceridade, porque falou de forma sincera, porque foi honesto, né? E Deus entende às vezes, exatamente. Aquele momento que a pessoa está vivendo, por que ela falou aquilo? Como você falou tanta coisa para Deus. Sim, e Deus compreende os nossos sentimentos. Por isso que tem que falar, né? Por isso que tem que falar. Eu vi uma vez um pastor falando há muitos anos, você vai no terapeuta, ele não fala quase nada, mas você deita lá no divã, e aqui é o divã do Espírito Santo, né? Esse programa. Você deita lá no divã, e ali ele pergunta e você fala. Aí você sai lá aliviado e fala, nossa, que terapeuta maravilhoso, mas ele quase que não falou nada. Quem falou foi você, porque você pôs pra fora, você falou. E outra, ele cobra. Deus não cobra, Deus é grátis. 24 horas por dia, é gratuito o acesso. Aproveita, gente, aproveita, que essa porta da graça vai fechando. Exatamente. Aproveita. A gente está vivendo um tempo muito bom, né? Que na realidade nós temos esse acesso a partir do momento que o véu foi rasgado. Deus nos deu esse privilégio de falar com Deus e dele nos responder. A gente não pode falar dele ouvir, porque ele também ouvia, ele ouve, né? Mas responder, nós temos o privilégio de ver o Senhor respondendo às nossas orações. Então, eu vejo lá em Josafá, quando Josafá foi ameaçado, sentiu medo. Uma coisa que me chama a atenção são as estratégias. Quando a irmã me fez esse convite, me veio uma frase: a oração e suas respostas. Porque a gente vê aqui nessa passagem de Pedro que a igreja estava orando, estava em contínua oração por ele. Sim. Mas nem Pedro e nem as pessoas que estavam orando estavam esperando ou prontas para receber a resposta. Porque elas acharam que não era ele na porta. Não, é o espírito de Pedro. Pedro achou que era uma visão. Então assim, aí me fez uma pergunta, eu me fiz uma pergunta, mas como que a gente ora sem esperar a resposta? Então, ou sem vamos pôr assim entre aspas, uma impressão que você orou sem acreditar que aquilo ia ser possível acontecer, né? E isso nós precisamos mudar esse conceito. Lá no Salmo 166 ele fala, olha, louvado seja Deus que escutou, que ouviu e que respondeu. Respondeu, não rejeitou, ele ouviu. Não rejeitou. Então assim, aquela menininha que a vovó sai de manhã, sai para ir pro culto de oração porque estava uma seca, né? Uma seca, o povo estava orando para chover. Aí a menininha, a vovó fala, vamos pro culto que nós vamos orar porque tá seco e nós vamos orar para chover. Espera um pouquinho, vó. E volta correndo. O que você vai fazer, menina? Eu vou pegar a sombrinha. Eu vou pra quê? Vó, você não tá orando pra chover? Na hora que a gente voltar, pode estar chovendo. Exatamente. As pessoas parecem que se preparam para orar, mas não se preparam para receber a resposta. Exatamente.
E eu achei muito interessante, porque eu falei, meu Deus, eles estavam pedindo isso. E por que eles achavam que eles orando, pedindo isso, como que você ora sem esperar pela resposta? Então a menina E se abriu a surpreende. porta, né? Não, E se surpreende com a resposta. ficou surpreso, ficou achando que é outra coisa, né? Sim. Outra forma, assim, aí Deus falou para mim sobre as respostas, que a gente precisa estar atento às respostas. Deus não responde todas as nossas orações da mesma maneira e não responde igual para todo mundo. Ele tem seus meios de resposta. Deus me levou aqueles leprosos que estavam no arraial, quando o povo estava, eu até marquei aqui, que o povo estava na seca, o povo de Israel estava na seca e não tinha alimento, e até que eles mandaram um profeta, e ele falou para o profeta, mandaram o profeta para o rei aqui, ó, tá, 2 Reis 7, capítulo 7, versículo do 3 ao 20, e mandaram lá, mas eu sou Deus agora. Então assim, os leprosos andando no arraial, assustaram o exército inimigo, e foi uma resposta de Deus para ter alimento e ter provisão. Olha que forma. Usando leprosos. Então assim, a gente vai olhar dentro da escritura, Deus responde através de várias formas. De diversas formas. Ele responde através da natureza, ele responde através de um versículo, de uma passagem, ele usa pessoas. Então assim, a gente muitas vezes parece que a gente faz uma oração ou ora diante do Senhor e inconscientemente parece que a gente desenha um trajeto. E Deus não anda pelo nosso trajeto. Então a gente precisa entender que a resposta da oração, ela não vai ser igual, não vai ser na maioria das vezes pode-se dizer que ela não é da maneira como a gente espera. E às vezes é muito superior, né, mano? A gente se surpreende e fala, meu Deus. Exatamente. Quando que a gente ia imaginar que 4 leprosos assustariam um exército e trariam provisão para o povo de Israel? Então. Né? Olha, gente, fica ligado que o Senhor está falando. Né? Então, assim, Deus me chamou a atenção sobre as questões das respostas, que muitas vezes a gente insiste em orações que Deus já respondeu. Por exemplo, tem orações que nem devem ser feitas. Se está aqui dentro falando que não pode, se está aqui, olha, não pode, não olhe. Se está aqui falando que, olha, Deus não aceita, não se deve ter esse tipo de oração, porque na escritura já está a resposta. Não aceito. Agora, várias situações que a gente passa, que a gente vai orar, interceder por alguém, a gente muitas vezes se surpreende da maneira, ou se assusta, porque acha que aquela não é a resposta. Então, muitas vezes, Deus falou para mim que muitas vezes a gente não está atento, Ele está respondendo e a gente não está percebendo. E muitas vezes a gente insiste em clamar em cima daquilo que Deus já falou e a gente não prestou atenção. Olha só, que coisa, né? Ele deu a resposta e a gente deixou passar desapercebido em algumas coisas. Exatamente. Muitas vezes ele responde de uma forma, às vezes porque não é a forma que eu queria, ou às vezes porque eu não esperava, ou não era aquilo que eu desejava, né? Então, eu inconscientemente ignoro aquela resposta. Mas Deus me chamou a atenção para a resposta. Como que vocês oram e vocês se assustam quando eu respondo? Olha. Não faz sentido. Não é? E ali, quando ela toma um susto mesmo, né? Sim. A menina, né? Vamos ver aqui. Pode ver. Aqui é onde... Eu acho que começa aqui embaixo. O portão se abre, né? Ele é tirado de lá da cadeia de uma forma milagrosamente. Sim, até mesmo ele achou que fosse uma visão. E quando Pedro se deu conta, foi à casa de Maria, aqui manda João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Olha, a igreja estava unida para orar ali, né, irmã? E ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente em que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Então ela reconheceu a voz e saiu correndo, não abriu a porta. Exatamente. E aí foram falar lá, a menina foi falar, deixou ele do lado de fora, não abriu a porta, né?
e deixou ele do lado de fora e foi falar com as outras pessoas. As outras pessoas, não, deve ser o espírito dele. E daí, meu Deus, né? Então assim, Deus me chamou a atenção para isso. Só quero fazer uma retificação aqui na parte dos leprosos. Não foi para o rei, eles foram falar com o capitão e o capitão duvidou que Deus tinha falado através do profeta que até a tal hora a provisão iria chegar. E aquele capitão duvidou e aquele capitão foi morto, né, no final da história. O rei é outra história, né? Só fazer essa retificação, esse conceito. Mas gente, o Senhor está nos alertando nessa tarde para a gente orar e prestar atenção nas respostas e não duvidar. Orar precisa fazer... Atento. Orar precisa fazer parte da nossa vida. Eu falo assim que eu não sei, mas eu falo com Deus o tempo inteiro. É contínuo, meu irmão. Então assim, em tudo que a gente está fazendo, a gente precisa ter esse hábito de falar com o Senhor. Porque é muito bom, né? É muito gostoso. Enquanto você está ocupando a sua mente com a conversa com Ele, você está livre de tanta coisa, né? Outra coisa que a gente precisa aprender não somente chegar diante do Senhor, como Deus usou o pastor Walter para falar para mim, olha, você foi diante do Senhor e você falou tanta coisa, mas tanta coisa, mas a gente precisa falar, mas a gente não pode simplesmente chegar, falar e ir embora. A gente precisa parar para ouvir, né? A gente tem o hábito de não dar tempo para ouvir as coisas, e a gente precisa dar tempo para o Senhor falar com a gente. Então, ficar ali quietinho, muitas vezes ele vai falar através de um louvor, ele vai falar através de algo, mas a gente só quer falar. A gente precisa disponibilizar mais o ouvido para ouvir. A gente precisa imitar um pouquinho o terapeuta na hora de falar com Deus e deixar ver se Deus tem algo para dizer para nós. Não é só chegar e despejar em cima do Senhor e sair como filho rebelde, né? Parece filho rebelde que quando a gente fala e vai embora não dá atenção pra gente, né? Não deixa o pai falar, aquelas coisas assim. Então, a gente precisa dar tempo pro pai falar. Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E a gente vê a escritura é recheada de pessoas que oraram, que Salomão, né? Aqui eu peguei alguns exemplos. Vamos terminar de Salomão. Salomão que orou pedindo sabedoria a Deus. Tinha tanta... De uma certa forma, a riqueza ele já tinha, né? Porque Davi deixou bastante coisa ali para ele. Mas ele pediu por sabedoria. Porque ali olhando para aquele povo, ele falou, nossa, no meu ver, eu acho que ele pensou, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com esse povo? Então ele foi ao Senhor e ele pediu sabedoria e Deus concedeu para ele. Outra história que eu acho muito interessante é a de Gideão. É aquela história seco, molhado. Eu falei, como pessoas tiveram coragem, você falar e você esperar. Gideão teve a coragem de falar, Senhor, molha. E ele esperou Deus responder e molhou. Não, depois seca. E ele foi lá, esperou e ele viu a resposta. Então a gente muitas vezes, se limita muito também na hora de falar com o Senhor. Né? E para Deus a gente pode rasgar o coração. Se pessoas usaram dessa forma e tiveram essa ousadia, né? Porque eu falei, meu Deus, que paciência que o Senhor teve também, né? Primeiro queria... se eu fosse Deus, né? Nossa, mas eu já dei uma prova, a prova. A primeira prova não foi o suficiente, não é verdade? A primeira coisa que você me pediu, eu respondi do jeito que você pediu. Exatamente. Não foi o suficiente. É teimoso mesmo, né? É teimoso. E Deus é tão amoroso, né? Tão misericordioso, gente. Ele... Uma vez, irmã Alessandra, eu estava passando por uma opressão muito grande. Trabalho, família, muita coisa mesmo. E eu era muito envolvida com a obra do Senhor. Eu e meu marido, a gente trabalhava muito, auxiliava um pastor e a gente trabalhava bastante. E eu cheguei no culto, eu não lembro mais o número do hino da harpa, mas uma parte que fala, desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor, sabe? E eu não lembro o número dele agora, sabe? Mas... ele fala do trabalho, eu acho que é o 147, eu acho, se não falha a minha memória. E aí,
Só aquela pequena frase ali, desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Eu falei, olha, Deus falou comigo. Eu nem lembro mais o que foi pregado naquele culto, os outros hinos eu não lembro mais nada, eu só lembro dessa frase, desse hino, e ali o Senhor me revestiu de força, falou comigo, respondeu, eu falei, opa, estou revestida. Para trabalhar com mais, não é para parar não, é para trabalhar com mais e mais fervor. Vem as lutas, vem as batalhas, mas a gente vai e faz com mais excelência ainda. E outra coisa também, a gente não pode deixar para orar só no momento da adversidade, né? A gente não pode deixar a prova chegar para você se dispor a clamar. Sim. Né? Jeremias 33:3, ele fala, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces ou não sabes. Então, assim, a gente não precisa esperar chegar a adversidade. A gente precisa ter o hábito de falar com o Senhor, o hábito de... A gente precisa introduzir Deus na nossa rotina. Exatamente, porque o dia mal chega. Sim, para todo mundo. Para todo mundo, o dia mal chega. E aí ele fala lá, e havendo feito tudo, ficais firme. Então você já orou, já jejuou, já buscou, já foi adorar, já foi no culto, você fez tudo. Aí o dia mal chegou, você está firme. Quando, né, no início da minha conversão, teve uma missionária que ela fazia cultos no monte, a gente estava sempre junto. E eu recebi muitos conselhos, eu falo assim que Deus me abençoou demais, que eu recebi muitos conselhos bons. E essa missionária, um dia ela falou assim para mim, Lê, você quer ficar firme com Deus, você gruda nas irmãzinhas do cabelo branco. Gruda nelas, fica junto com elas, porque você vai ficar firme assim. E realmente, o que as irmãzinhas de cabelo branco faz? Elas oram. Elas oram. Então, assim, eu louvo a Deus, porque foram conselhos de estar colada nelas e realmente foi uma bênção para minha vida, porque foram através delas. Tive um vizinho que intercedeu muito pela minha vida antes do Senhor me chamar, e ele, infelizmente, ele é falecido, ensinou a orar pelos montes. A gente ia de madrugada, ia com várias pessoas juntos, e nisso a gente viu Deus agir em várias áreas, né? Na época a gente fez uma intercessão por um senhor que tinha tido um problema cardíaco, e a gente orou e Deus deu saúde pro irmão. Então, assim, eu me acheguei de pessoas que eram mais firmes na fé do que eu, e de pessoas que oravam. E essas pessoas foram bênção na minha vida, porque me mostraram o caminho da oração, me mostraram que o caminho com Deus, que Deus precisa estar introduzido na nossa rotina, através da oração e do clamor. Gente, eu fico ouvindo a irmã falar assim, porque eu também tive as irmãzinhas do cabelo branco, saudosa irmã Malu, que já está na glória, irmã Marinês Fraga, irmã Carmen. Irmã Carmen não tinha cabelo branco, ela pintava, mas era. Né? E mulheres assim maravilhosas, que de oração, era de oração mesmo. E agora, essa última semana, nós saímos aqui do programa de rádio segunda-feira, e quando nós saímos aqui, meu filho já começou a se sentir mal, e foi à noite para o médico e já testou positivo para dengue. E meu marido já não estava passando bem também, eu achava que era, mas já começamos a hidratar, a cuidar, e para que não ficasse muito ruim, né? No fim, ele acabou indo no médico mais pro final de semana, e acho que na sexta-feira, na quinta-feira, ele foi no médico e também positivo. Por que eu estou falando isso, irmã? Porque se levantou uma mulherada aí que ama a minha vida e manda áudio de 4, 5 minutos ali intercedendo, orando pela minha vida, pela minha família. Então não era para eu estar aqui hoje. Por tudo que eu passei durante essa semana, e graças a Deus meu esposo já está se recuperando, o Bruno demora um pouquinho mais, mas também já está um pouco melhor. Então, assim, essas mulheres se levantaram mesmo, assim, intercedendo, que Deus sabia todo o trabalho que eu tinha para fazer, todo aquele compromisso, né? E a família para cuidar, e elas orando. Então, olha, elas nem têm, já têm idade para ter cabelo branco, mas algumas como eu já pinta, né? Mas são mulheres de oração. Quero mandar um beijo para vocês, está aí acompanhando a live, eu sei que está agora, né? Um beijo, não vou citar nome, porque eu posso esquecer de alguém, mas olha, faz a diferença, e por isso eu estou aqui hoje por causa da oração de vocês. Nós somos fruto da oração de alguém, eu sou fruto da oração de pessoas, e assim como pessoas vão ser fruto, precisam ser fruto da nossa oração.
né? A gente precisa, às vezes a pessoa fala, mas eu oro 5 minutos e depois eu já não sei mais o que falar. Põe no papel o que a Bíblia diz, para quem que a Bíblia diz que pra gente orar. É para orar pelos governadores, pelos líderes, pelas autoridades. A gente precisa orar pela nossa cidade, a gente precisa orar pela paz de Jerusalém, a gente precisa orar pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos inimigos. Exatamente, pelos nossos inimigos. Na realidade, não vou nem chamar de inimigo, porque inimigo nosso é o adversário da nossa alma. Os que são usados, né? Mas vamos chamar assim de pessoas que ainda não foram privilegiadas pela graça do Senhor. Porque eles não são nossos inimigos, na realidade infelizmente são só instrumentos no momento, né? Que Jesus fala para abençoar. Para abençoar, e que Deus tem o poder de alcançá-los e de transformá-los. Então, para Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Então, e é essas pessoas que a gente precisa adotar para orar. É essas pessoas que se levantam, eu vi também um dos nossos pastores falar que as pessoas que se levantam são geralmente para fazer a gente orar mais. E elas são um instrumento de Deus para fazer a gente orar mais. Orar e buscar mais. Exatamente. Você fica espizinhando ali, ó. Aí, enquanto isso, você está buscando a Deus. Irmã Alessandra, nós não estamos, não vamos conseguir pôr o louvor que a irmã me falou, né? Mas eu vou arriscar, que eu deveria ter perguntado antes, mas veio na cabeça agora, né? Se tem condição de cantar o hino. Tenho, vou pegar a letra aqui, ó. Peraí. Canta aqui para nós, louva o Senhor, a irmã é adoradora, louva, e depois a gente vai orar pela campanha, porque aqui as cadeias da vida do Pedro, elas caíram, e nós estamos aqui orando para que as cadeias da sua vida, te incentivando a orar e buscar o Senhor, para que as cadeias que está aí te prendendo seu filho, prendendo seu marido, sua família, suas finanças, sua saúde, elas caiam por terra em nome de Jesus. Então nós vamos orar, né? Escolhemos orar 7 segunda-feira para a gente ter um tempo maior de falar bastante do assunto da oração e incentivar você a orar e buscar o Senhor. Tá? Fica ligado, porque o Senhor vai falar com você, né? Você vai ter resposta do que você está pedindo dentro dessa campanha de oração. Você vai ter resposta em nome de Jesus. E fique atento à resposta, né? Sim. E outra, aceite a resposta. Porque Deus também fala não, né? E o silêncio de Deus não significa que é pra gente fazer alguma coisa. O silêncio também significa espera mais um pouco, né? Porque muita gente fala assim, eu tô pedindo algo para Deus e Deus não falou nada, então eu vou fazer. Não, se Ele não falou nada, fica quieto, fica na posição. Fica na posição, né? Mas não se apresse em fazer algo que Deus não autorizou a fazer. Não interprete mal também aquilo que Deus... A gente precisa pedir muita graça de Deus sobre a nossa mentalidade. É verdade. Para a gente não interpretar... Isso eu falo brincando. Eu oro a Deus e falo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou meio lerdinha? Eu falo assim para o Senhor. Então traduz para mim compreender bem, né? Para mim não distorcer o entendimento, para mim não entender de forma contrária ou errada, mas para que eu possa compreender. Seguir o que a Escritura diz, assim, sim ou não. Precisa estar atento, realmente atento. Ore, fale com Deus, clame ao Senhor. Clamar ao Senhor, orar, não é perda de tempo, é investimento. Oh, glória. É investimento. O melhor. E essa irmã missionária me falou também, falou assim, olha, Lê, ore, porque você precisa ter, como o dinheiro que você põe numa poupança, ele vai render juros. Quando você ora, não precisa esperar a adversidade. Você vai lá, vai orando, vai deixando seus créditos lá. Uma hora, você vai precisar desses créditos. Exatamente. Né? E essa irmã me ensinou isso também. Então, ore, fale com Deus, mas creia na resposta. Acredite que ela vai vir, independente de qual seja a resposta. A forma que ela aceite vai vir. A resposta. Aceite os nãos de Deus, aceite o silêncio de Deus. E silêncio de Deus não significa só silêncio. Não significa que você pode fazer alguma coisa. Significa, olha, fica na posição que no momento certo eu vou te responder. Não é? Então assim, a gente vê a vida de Jó, né, que passou por toda aquela provação permissiva, com a permissão de Deus.
Mas tem uma frase também, né, um versículo que fala que antes ele ouvia falar do Senhor, mas conhecia de ouvir falar. Mas agora, e ele fala, mas agora os meus olhos te veem, então agora eu te conheço. Então é o que a oração, é o que a intimidade faz entre nós, é o relacionamento, porque a gente precisa manter um relacionamento com o Senhor. É verdade, irmã. Né? E esse relacionamento é uma espécie de casamento. E esse casamento precisa ser cuidado todo dia. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, ele precisa, né? Todos os cuidados precisam ser tomados para que essa intimidade continue sendo uma intimidade real e verdadeira. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, irmã. Bom, o louvor, ele chama de joelhos. Ele é da cantora Antônia Gomes. Eu particularmente gosto muito desse louvor. Eu acho ele, eu mandei, né, para a irmã. A gente ia tocar, mas eu aí achei eu não sei se eu acho ele muito, muito maravilhoso. Então vamos lá. Quando eu me prostro, eu volto a crer naquilo que só Deus pode fazer. Quando eu me prostro, eu posso ver o espiritual acontecer. Eu não sei quanto vai demorar, mas eu sei que a resposta virá, pois é fiel quem prometeu. De joelhos eu vou avançar, de joelhos eu vou conquistar, e não há nada que possa deter o Deus de Israel há de se levantar quando eu orar. Glória a Deus. Em tua palavra eu aprendi a usar as armas da oração. Em tuas promessas descansarei, firmado em ti eu estarei. Eu não sei quanto vai demorar, mas eu sei que a resposta virá, pois é fiel quem prometeu. De joelhos eu vou avançar, de joelhos eu vou conquistar, e não há nada que possa deter o Deus de Israel há de se levantar quando eu orar. Glória Aleluia. a Deus. E é isso. É quando eu orar. É uma vida de joelhos. Eu falo assim que uma vida de joelhos não é a gente estar lá ajoelhado, é você estar com o espírito, com o seu todo encurvado para o Senhor. Aleluia. Porque Deus considera as intenções, né? Muitas vezes a gente acha que Deus considera só o que a gente fala ou só o que a gente faz, não, mas Ele considera o motivo do porquê a gente falou e o motivo do porquê a gente fez. Sim. Queridos, eu gostaria que a irmã orasse agora, né? Depois desse lindo louvor que ela adorou a Deus tão lindamente aqui, podia ir na igreja nos visitar, né? Para louvar e adorar a Deus. Vou dar o contato seu para a Aline, ela que faz a agenda lá das quinta-feiras para estar com os nossos irmãos ali. E aí, irmã, ore agora para os nossos ouvintes, quem vai começar a campanha, né? Em nome de Jesus. Já aprendeu bastante nessa tarde aqui, né? Então, para que essas cadeias, assim como caiu lá na vida de Pedro, caia na vida deles também, em nome de Jesus, né? Então amém, vamos lá. Amém. E que Deus continue dando graça, que Deus desperte as pessoas para orarem mais, para terem mais intimidade com o Senhor, para que
A oração, a gente precisa entender que a oração ela não é um fardo, ela não é pesada, ela é prazerosa. É verdade. E lembrando você que está começando, não deixe para orar apenas na segunda que vem com a gente aqui. Ore todos os dias, tire um momento para orar por esse propósito que você está buscando a Deus na campanha. Né? Sim, e se você acha que não tem muita coisa para orar, coloca no papel. Isso. Anota no papel, né? Coloca lá no papel. Eu falei, meu Deus, um dia muitos anos atrás eu fui colocar no papel, porque às vezes chega na hora da oração a gente acaba esquecendo. E eu fui colocar no papel. Por que a gente faz caderno de oração nas igrejas? Porque se não tem nomes, a gente esquece. E eu fui colocar no papel e deu a folha inteira, o verso da folha inteira. Eu falei, Deus eterno, a gente acha que a gente não tem nada para orar. Olha quanta coisa. E a gente tem um monte de coisa para orar. A gente tem que orar pelos empresários que dão ali sustento para a nossa família através do emprego. A gente tem que orar por tudo, a gente precisa orar. Né? A gente é meio inocente nessa área. Coloca no papel que você vai ver que muita coisa você vai... E fica até mais fácil para quando você vai orar. Você fica ali e fala, ai Senhor, é verdade, olha, tá aqui. Né? E você não perde tempo pensando no que é que você vai apresentar ao Senhor. Olha que conselho rico. Coloca no papel. Você vai ver que vai ter muita coisa. Vamos lá, queridos, apresentar a Deus. Oh, Senhor, Pai, nós te glorificamos, te engrandecemos nesta tarde. Pai querido, que honra, Senhor, estarmos na Tua presença. Pai querido, que graça, Senhor, o Senhor nos concedeu para estarmos nesta tarde falando, Senhor, desse tema sobre a oração. Oh, Senhor, é só o Senhor mesmo que pode transformar o nosso coração, a nossa alma, que pode transformar o nosso ser, a ponto, Senhor amado, de termos o prazer de estarmos na Tua presença. Pai querido, que o Senhor, Pai, nos livre, Senhor Jesus, das preocupações da nossa rotina. Que o Senhor nos ajude, Pai, a introduzir a oração, meu Deus, no decorrer do nosso dia. Independente do que nós estejamos fazendo, mas que a gente tenha o tempo do Senhor para entregar para o Senhor. Pai querido, toma nas Tuas mãos, Pai, a vida, Senhor Jesus, de cada um que está ouvindo, a vida de cada um, Senhor amado, que está nesse momento, Senhor, ouvindo, Senhor Jesus, a rádio nesse instante. Pai querido, toma nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe que são pessoas variadas, com vários problemas diferentes, com situações diferentes, com sentimentos diferentes. Mas, Pai, o Senhor é aquele que é o único e que tem o poder de alcançar todos ao mesmo tempo. O Senhor tem o poder, meu Pai, de sondar, de esquadrinhar o nosso ser e de saber, Pai querido, o que é melhor para nós, até mesmo, Pai, quando nós ainda não identificamos. Que o Senhor, meu Deus, abençoe os Teus filhos, abençoe, Pai querido, os irmãos, as irmãs do programa, abençoe, Senhor amado, esse trabalho, que o Senhor prospere a vida dos Teus filhos, né, para ministrar a palavra, para levar, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor amado, em maior alcance, que a Tua palavra seja dissipada, que a Tua vontade seja realizada, que o Senhor, meu Deus, possa efetuar, Senhor, transformações na vida daqueles que ouvem, Senhor amado, a palavra do Senhor durante esse período. Pai querido, que o Senhor, meu Deus, repreenda todo mal, toda seta, todo laço inflamado, todo dardo inflamado do maligno, toda lança, todo dardo, toda seta, todo mal, Senhor amado, que Ele lança sobre os homens, sobre, Senhor Jesus, os Teus filhos, sobre, Senhor amado, as nossas vidas. Que o Senhor, Pai querido, jogue por terra as cadeias. Que o Senhor, Pai querido, estoure, Senhor Jesus, as correntes daqueles que estão presos. Aqueles que estão presos na depressão, aqueles que estão presos no vício, aqueles que estão presos numa enfermidade, aqueles que estão presos em situações, Pai querido, que elas não sabem como sair. Mas, Pai, Tu és a resposta. Então, Senhor Jesus, alcança a vida de cada um. Alcança, Senhor amado, todas essas circunstâncias, Pai. E joga, Senhor, toda a cadeia por terra, todo cadeado por terra, toda a corrente por terra. Mas que o Seu nome seja proclamado e glorificado no meio de nós, através de nós, Senhor Jesus. Que a Tua mão, Senhor amado, alcance, Pai querido, aqueles que estão necessitando nessa tarde. Trazendo para estas vidas, Pai, o consolo, o refúgio e a Tua graça, Senhor, através do Teu amor. Pai, nós Te agradecemos por esse momento. Que o Senhor, Pai querido, nos ensine, Pai, a clamar ao Senhor, a estarmos aos Teus pés, Pai, a colocarmos diante do Teu altar, Senhor amado, tudo aquilo que perturba a nossa alma, que nos
traz ansiedade, tudo aquilo que tenta, Senhor Jesus, nos tirar, Senhor, do caminho que o Senhor nos deseja. Que o Senhor, Pai, nos oriente, que o Senhor seja a nossa bússola, o nosso norte, que o Senhor seja, Pai querido, aquele, Senhor Jesus, que manda em nós, porque nós, Pai querido, somos teus filhos, e nós aceitamos, Pai, o teu cuidado, aceitamos, Pai querido, a tua mão sobre nós. Então, Senhor, completa a tua obra, como disse Maria, completa em nós, Pai querido, a tua palavra. Realiza em nós a tua palavra, realiza em nós o teu querer. É o que nós te pedimos e agradecemos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, queridos. Olha que bênção de oração. Quantas coisas foi abrangido aqui dentro dessa oração, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu quero deixar um aviso. Eu frequento a Igreja Assembleia de Deus, da Rua Curuzu número 8, porém, lá na congregação do Tanquinho, com o pastor Benedito Correia, o pastor e a sua esposa Célia. Pastor, é uma bênção o pastor Benedito, né? É uma bênção na nossa vida. E eu frequento ali, amados. E essa rádio é aqui nas dependências aqui da casa do pastor Benedito Correia, né? Muita gente pergunta para mim onde que é, que não sabe onde que é, né? Então fica aqui, e aí toda segunda-feira estou aqui, e ali os cultos toda quinta às 19h30. Como eu já falei aqui, a nossa irmã Aline liga para os nossos irmãos de diversos ministérios e convida esses irmãos para estar ali louvando, ministério de dança, pregando. Sempre nas quinta-feiras a gente vai e tem os nossos irmãos de outros ministérios ali adorando a Deus, né? Por isso que eu falei da irmã aqui, né? E aí, na quinta-feira. E no domingo, às 18 horas, o pastor Benedito está ali com a orquestra, tocando lindamente os hinos, né? Eu lembrei o número do hino que eu falei aquela hora, irmã. É o 147 mesmo, né? 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. Né? Amém. E ali o pastor, ele também está sempre convidando as pessoas que querem entrar para o coral. Ele ensaia às terças-feiras, mas faça contato com a gente para ver o dia certinho do ensaio, e você pode entrar para esse coral e estar aprendendo ali, né? O Bona, quem quer passar o Bona, procure o pastor Benedito, né? Para aprender a tocar algum instrumento, entrar para a orquestra ou lá na sua igreja, enfim, aprenda, vem aprender, né? Ele tem tanto prazer em ensinar. Eu nunca vi um homem que tem tanto prazer em ensinar as pessoas. Ele pega um aluno, ele ensina como se fosse o primeiro, com aquele mesmo amor, a mesma dedicação, tá? Então eu estou lembrando disso aqui para falar para vocês hoje aqui. E nós estamos aqui já encerrando, queridos. São 16 horas e 27 minutos. Nós vamos mandar os nossos abraços agora. Infelizmente, hoje o sistema estava fora do ar, ele está voltando agora, mas nós fizemos apenas a live pelo Facebook, e eu estou esperando o nosso amado irmão Pedro anotar para nós ali, você que esteve acompanhando a live, para a gente mandar um abraço para você, né? Que esteve. Eu já vi que a Rosimeire estava ali, né? A hora que eu levantei para filmar a irmã louvando aqui, eu vi ali, consegui ver, né? E a Rosimeire é a nossa, mora em Pederneiras, ela é da igreja Plena Adoração, né? Lá do pastor, esqueci o nome do pastor dela, mas é a pastora Eliana Cornélio, e esqueci mesmo, tem um nome diferente, mas eu sei que a gente sempre ora por eles, né? Mas eu esqueci o nome do irmão. Mas é a pastora Eliana, a minha sobrinha faz parte desse ministério, então um abraço, viu, Rosimeire? Deus abençoe você. E ela pega o link do programa assim, e compartilha, está sempre compartilhando. Esteve presente e assistindo a live, acompanhando o irmão Germano Camilo, né? Frequenta ali também a congregação do Tanquinho. A Rosimeire, acabei de falar dela. Missinha Rosa, minha charazinha, Deus abençoe, Missinha. Márcia Batista, Deus abençoe, Márcia. Precisa voltar aqui de novo, viu? Se fosse a Márcia que eu estou pensando. Sueli Barbosa, minha intercessora maravilhosa, Deus te abençoe. Marta Souza, Deus abençoe. A pastora Marta, ela estará presente aqui na próxima segunda-feira, dando continuidade na nossa campanha de oração. Cleonice Carvalho, Nice também, né? Deus abençoe. Rose, Odete, pastora Simone, Deus abençoe, abraços, queridos. José Francisco, e aqui, Pedro?
Mariette Sobrinho. Mariette Sobrinho. Essa é da nossa, é nossa lá. Ai, é da que nossa bênção. BPC. Beijo, Mariette. Deus abençoe. Shirley Barros. Ô, Shirley, Deus abençoe. Faz tempo que eu não te vejo, hein, menina? A última vez que eu vi foi um culto que teve na minha casa, foi ela e o seu esposo, o pastor. Inclusive, tem até hoje uma harpa que vocês esqueceram lá guardadinha, viu? E Maria Leonice. Sabe quem é Maria Leonice, Pedro? Minha irmã. Glória a Deus. Minha irmã tá lá em Mojimirim acompanhando a live. Olha, Deus que abençoe, bênção. viu? Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço a todos, queridos. Deus abençoe e até a próxima segunda, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.